nome é Raquel Bittar e eu apresento o podcast Gestão Empresarial, onde abordo temas e livros interessantes na área de administração. O tema dessa temporada é liderança, uma leitura do livro Gestor pela Primeira Vez, escrito por Lauren Belker e companhia. Hoje vamos falar sobre o capítulo 38, Gerir, Participar de e Liderar Reuniões. No capítulo 33, mencionamos empresas que têm períodos fechados durante as quais as pessoas dos escritórios não ligam uma para as outras e não participam de reuniões. Isso lhes dá uma certa quantidade de tempo sem interrupções a cada dia. Na verdade, a produtividade de todo o país aumentaria muito se todas as reuniões de trabalho, com mais de 2 pessoas, em empresas ou no governo, fossem banidas por 1 ano. Reuniões são muito caras. Você está tirando pessoas de seu trabalho. Sempre leve em conta as alternativas que você tem em vez de fazer uma reunião. Se as reuniões tiverem apenas propósitos informativos, você pode enviar um e-mail com anexos. Se você quer que ocorra discussões e tomadas de decisões, uma reunião ainda pode ser desnecessária. Você pode, em vez disso, usar um documento online para facilitar uma discussão virtual por meio de acompanhamento de comentários. Mesmo quando não puder substituir totalmente uma reunião final para tomada de decisão, esse método pode permitir que essa reunião seja mais curta e mais eficiente. A comunicação de mão única não exige uma reunião, a menos que os participantes da reunião nunca se vejam. Aí, de vez em quando, é bom reunir o grupo. O custo de uma reunião. Você pode justificar sua reunião em termos de custos versus benefícios? Digamos que você tenha uma reunião planejada para um grupo de 10 pessoas, incluindo você. Você precisa conseguir reações a novos procedimentos efetivados na semana anterior e tratar de alguns itens pendentes. Você programou 2 horas para a reunião. Vamos calcular o custo dessa reunião. Supondo que o salário médio de todo mundo seja de 6 mil, com base em 22 dias úteis de trabalho por mês, isso resultaria em uma remuneração diária de cerca de R$ 270 e o custo por pessoa por 2 horas, aproximadamente R$ 70. Multiplicando esse número por 10, temos cerca de R$ 700. Então, acrescente qualquer custo de aluguel de sala, do lanche, do café e assim por diante. Algumas das pessoas presentes também podem ter precisado viajar para o local da sua reunião. Isso as afasta do trabalho por um período ainda mais longo. Faça a si mesmo a mesma pergunta com a qual começamos essa sessão. Você pode justificar sua reunião em termos de custos versus benefícios? Se puder, vá em frente com ela. Se não puder, encontre outra alternativa. Aviso antecipado. Uma ideia que ajuda a gerar reuniões mais produtivas é evitar a pauta proposta aos participantes da reunião alguns dias antes dela acontecer. Ir para uma reunião despreparada é contraproducente. Muitas reuniões acontecem por necessidades sugeridas no calor do momento, mas uma reunião programada deve ter uma pauta. Se você é a única pessoa que sabe o que vai ser tratado, isso pode alimentar seu ego, mas prejudica a qualidade da reunião. Sua pauta deve abordar todos os tópicos a serem discutidos e o período de tempo para cada tópico. Sempre que possível, atenha-se a esse período de tempo para que você possa encerrar a reunião no horário. Nada desespera mais as pessoas que reuniões que duram além do combinado ou acabam após o horário do término anunciado. Se você está se aproximando do horário previsto para o fim da reunião e tem mais a tratar, é apropriado permitir que os participantes decidam se devem prolongar a reunião, marcar outra ou lidar mais tarde com as questões não resolvidas. No mínimo, nessa situação pode ser apropriado revisar rapidamente a pauta, escolhendo lidar com os itens mais importantes no tempo limitado que resta. É bom que diferentes participantes conduzam diferentes itens da pauta. Isso os torna mais envolvidos e o ajuda a desenvolver suas habilidades de liderança e facilitação. Você também pode envolver as pessoas presentes de outra maneira. Peça a elas para contribuir com sugestões de itens para reuniões vindouras. Observe que você provavelmente não tem conhecimento de todas as questões e oportunidades dentro de sua organização.
procure começar a sua reunião na hora. Você desperdiça tempo e recursos valiosos quando deixa as pessoas sentadas esperando o início da reunião. Quando você se torna conhecido por começar suas reuniões na hora, as pessoas vão perceber isso e ser mais pontuais. Além disso, você nunca precisa que qualquer dos participantes da reunião sinta que não é tão importante quanto as pessoas que você está esperando. Os erros que os gestores cometem. Muitos gestores novos no processo de reuniões se sentem obrigados a dar uma opinião em todas as questões. Isso não é necessário. Tenha opinião onde sua motivação é a questão, e não a aparente necessidade de falar. É muito melhor fazer alguns comentários bem pensados do que falar sobre tudo. É preferível que um executivo presente na reunião diga: John é uma pessoa ponderada, em vez de John sempre tem alguma coisa a dizer, mas não necessariamente acrescentar. O outro extremo, ficar em silêncio durante toda a reunião, é igualmente ruim. Isso sugere que você está intimidado pela situação, não tem nenhuma contribuição a dar ou simplesmente não está interessado. Isso não é uma imagem que você precisa projetar. Mesmo que a situação o intimide um pouco, nunca deixe que percebam seu nervosismo. O capítulo 39, que trata de falar em público, vai ajudá-lo em relação a isso. Nunca diga nada de negativo em uma reunião sobre ninguém da sua equipe. Isso será percebido como deslealdade da sua parte. Lide com situações, não personalidades. Carreiras em gestão foram interrompidas por um gestor que falou mal de um funcionário diante de um executivo de alto escalão. Assim como o humor inadequado, esse tipo de comportamento reflete mal quem você é. Alguns gestores veem uma reunião com executivos de mais alto escalão como um espaço para exibir habilidades e discernimento. Tudo bem se você fizer isso de forma correta. Entretanto, se você vê a reunião como uma competição com outros gestores de seu nível, sua ênfase está errada. Seu objetivo é ser um membro produtivo e colaborativo da equipe, não superar outros gestores. A competição é o elemento errado para se botar na mesa. Outro erro que muitos gestores cometem é ver para que lado está tendendo o chefe em determinada questão, de modo que suas posições sejam as mesmas. A ideia é que seus chefes vão ter uma opinião melhor sobre um gestor que concorda com eles, ou pensa como eles. A maior parte dos chefes identifica esse jogo imediatamente e o gestor pode ser visto como fraco. Claro, se você tem um ponto de vista diferente do seu chefe, apresente-o de um jeito diplomático e bem embasado, mas não deixe de apresentar. Se todo mundo concorda com o chefe, não é preciso ter reunião. Por falar nisso, muitos gestores não têm a coragem de assumir uma posição diferente da dos seus chefes. Provavelmente, na grande maioria das situações, a coragem para defender uma posição pensada, mesmo que diferente da do chefe, ajuda mais uma carreira que a concordância pura e simples. Há até executivos que deliberadamente apresentam uma posição falsa só para ver quem vai atrás dela. E então concordam com alguém que teve a coragem de apontar a posição correta. A maior parte dos executivos não chegou à sua posição sendo estúpidos. Qualquer executivo na liderança de um projeto ou uma reunião com membros inferiores, hierarquicamente, faria bem se não revelasse sua própria decisão até depois que todos os outros emitissem seus pensamentos e opiniões. Exemplo: a presidente de uma empresa comandou uma equipe em um projeto de reorganização corporativa, consentindo de 7 pessoas. A presidente sabiamente não anunciou sua opinião até ter pedido a de todo mundo. Essa abordagem impede que qualquer um puxe o saco da presidente ou oculte informação contrária, por precaução de como ela seria recebida. Um executivo não precisa de funcionários ou membros de uma equipe que puxem o saco dele. Essa abordagem também pode dizer a novos gestores que não há problema em ter um ponto de vista diferente. Claro, como mencionado antes nesse livro, alguns executivos dizem não gostar de pessoas que sempre concordam com eles, mas suas ações indicam o contrário. Esses executivos acabam formando equipes e funcionários que concordam sem pensar, que apenas fornecem cobertura para o executivo.
o que, sem dúvida, é um desperdício de tempo corporativo e de gestão. Vantagens de estar em equipes de projeto. De vez em quando, vão chamá-lo para participar de uma equipe de projeto. Quase sempre esse chamamento é feito na forma de um convite que você pode recusar se quiser. Sempre pense bem a que equipes de projeto e comitês você se junta. Eles todos vão botar demandas adicionais em seu tempo e afastá-lo de suas responsabilidades primárias. Dito isso, há várias vantagens em se colocar em uma equipe de projeto. Primeiro, alguém acredita que você pode fazer uma contribuição ou você não teria sido chamado. Se você escolher participar, tire disso todo o proveito possível. Segundo, você pode entrar em contato com gerentes e executivos em um amplo espectro da organização. Esses contatos podem ser valiosos e ampliar sua exposição. Terceiro, você pode ter a oportunidade de se envolver em decisões que vão além de sua área de responsabilidade. Isso alarga sua experiência com a organização como um todo e ajuda você a desenvolver uma perspectiva mais ampla de como sua equipe se encaixa na organização maior. Como conduzir uma reunião? Quando você se torna o líder da reunião, deve tomar isso como elogio. Alguém vê liderança ou pelo menos potencial de liderança em você. Não se esquive de uma oportunidade dessas. Um dos melhores treinamentos para conduzir uma reunião é estar exposto a algumas mal conduzidas. A maior parte das reuniões demora demais. Você não consegue deixar de se perguntar se algumas pessoas acham ficar sentado em torno de uma mesa melhor do que trabalhar. Mas provavelmente a razão principal para reuniões durarem tanto é que elas são mal planejadas e mal lideradas. Além da sugestão prévia sobre fazer circular uma pauta antecipadamente, distribua as atas da reunião anterior. A maior parte das pessoas lê as atas nos minutos antes de ir para a reunião. E, exceto por uma pequena correção eventual, a aprovação das atas é resolvida rapidamente. Compare isso com todo mundo sentado por 15 minutos lendo as atas e se sentindo levados a criticá-las no mínimo detalhe. Obviamente, todas as agendas indicam o horário inicial das reuniões. Acrescenta disciplina a uma reunião se você também indicar o horário esperado do término. As pessoas têm a tendência de permanecer concentradas nos assuntos à mão se a reunião tem o horário de encerramento esperado. A maior parte das reuniões é feita de maneira bastante informal. Você raramente preside um comitê que exige de você as habilidades de um grande parlamentar. Se ela ficar formal, você vai precisar se familiarizar com o livro Robert Rules of Order, As Regras de Ordem de Robert. Ter essa referência à disposição é uma boa ideia, mas você raramente vai precisar dela. Em todos os anos em que você participou de reuniões de trabalho, provavelmente não se lembra de nenhuma questão parlamentar ser levantada, exceto de brincadeira. As regras de bom senso devem prevalecer ao se liderar uma reunião. Mantenha-se tranquilo. Não deixe que ninguém aperte seu botão do pânico. Seja cortês com todos os participantes da reunião. Evite rebaixar as pessoas. Haja como facilitador, não como ditador. Atenha-se ao assunto. Não interrompa as pessoas antes que elas digam o que têm a dizer, mas não permita que elas se afastem do assunto. Sempre lide com o problema mais imediato. Um líder de reunião objetivo desestimula que as mesmas coisas sejam expressas repetidamente. Não se envolva com personalidades mesmo que outros façam isso. Esteja mais bem organizado que qualquer outra pessoa na reunião. Desenvolva o tipo de relação refletida com participantes que vá monitorá-lo a procurar você de antemão com itens incomuns, evitando, portanto, surpresas desagradáveis. Seja justo com todo mundo, mesmo nos casos de opiniões minoritárias, com poucas chances de aprovação. O ponto de vista não deve atropelar a opinião da minoria, pelo menos até que essa opinião seja ouvida com justiça. Se você é justo com todos os pontos de vista, vai ganhar o respeito de todos os participantes e deixar as pessoas confortáveis em revelar suas ideias. Uma organização que receba bem ideias tende a ser a mais inovadora. Liderar reuniões de sucesso é mais uma chance de demonstrar a alta qualidade de suas habilidades em gestão. Outras dicas para reuniões.
Estabeleça regras básicas no início de uma reunião. As regras básicas são combinadas a partir de comportamentos que todos seguem. Elas ajudam a reunião a transcorrer sem percalço e ajudam a reduzir os comportamentos disruptivos. Entre as regras básicas estão não falar quando outra pessoa está falando, a combinação de que comentários vão ser sempre o tópico e não sobre as pessoas que apresentam o tópico, a combinação de respeitar as solicitações do condutor da reunião para encerrar os comentários e evitar conversas paralelas. Reuniões têm regras básicas sobre permanecer no assunto, permitir que todos participem, comentar a sugestão, mas não quem a apresentou, e assim por diante. Regras básicas são muito úteis e seria sábio para você desenvolver um conjunto delas com os participantes da reunião. Entre essas regras está se telefones e laptops vão ser usados durante a reunião para o envio de e-mails ou mensagens de texto. A fim de evitar consumir tempo valioso da reunião, isso pode ser feito antecipadamente em uma troca de e-mails com os participantes. Pedir a alguém para captar ideias e posições e escrevê-las em um quadro branco ou folha de papel em um cavalete ajuda os participantes a se sentirem confiantes de que seus pensamentos foram registrados e capturados. Isso também vai reduzir as chances de que as pessoas sintam necessidade de se repetir. Se alguém fizer isso, você pode simplesmente apontar para o local onde o que ele disse foi registrado e perguntar se há alguma informação a mais que ele gostaria de acrescentar. Quando você está conduzindo uma reunião e múltiplos participantes expressam desejo de falar, reconheça o desejo deles e lhes informe que serão ouvidos em uma certa ordem. Isso faz com que eles saibam que vão ter sua vez e podem relaxar, sabendo que ela logo vai chegar. O mesmo método funciona se você tem um problema de alguém interrompendo um participante. Simplesmente diga que ele terá uma oportunidade de falar, mas todos queremos ouvir o que Shannon tem a dizer. Se houver uma decisão que é nitidamente apenas entre 2 participantes e não envolve mais ninguém presente, peça aos 2 envolvidos para continuar com sua discussão em outra hora. Se o resultado de suas discussões está relacionado com os assuntos tratados na reunião, eles podem relatar o resultado por e-mail ou na reunião seguinte. Assim, a discussão apenas entre os 2 não toma o tempo de todas as outras pessoas. Você pode se surpreender com a frequência com que isso acontece e como é raro que os 2 envolvidos percebam que estão se desviando do propósito da reunião para tratar de algo que só se aplica a eles. Para facilitar uma discussão, é válido perguntar a uma pessoa, antes que ela comece a falar, se 2, 3, 5 ou 10 minutos, quantos foram apropriados, vão ser suficientes para seu comentário. Dessa forma, ela concorda com um orçamento de tempo para suas observações e sabe que precisa ser eficiente. Se ela usou a quantidade de tempo que pediu, deve-se interrompê-la delicadamente e perguntar de quanto tempo mais vai precisar. Ao fazer isso, você lembrou respeitosamente que ela precisa encerrar para que a reunião continue nos trilhos. Tire 5 ou 10 minutos no fim da reunião para discutir com o grupo como foi a reunião. Você precisa ter retorno para poder melhorar a qualidade da próxima reunião que você fizer. Tenha os propósitos e os objetivos da reunião no alto da sua agenda. Convide apenas aqueles indivíduos que realmente devem estar presentes. Como regra geral, chame o menor número de pessoas possíveis. Além disso, indivíduos não precisam ficar pela reunião inteira. Eles podem estar interessados ou precisam estar ali apenas por alguns dos assuntos da pauta. É preciso que suas reuniões sejam o mais curta possível. Tenha em mente que depois de 2 horas a capacidade de atenção das pessoas fica prejudicada. Se uma reunião for mais longa, você precisa fazer intervalos. Isso pode consumir muito tempo e ser ainda mais custoso. Prepare um plano de acompanhamento com itens de ação para os diferentes participantes. Faça com que todo mundo receba uma cópia para que cada pessoa saiba quais são as responsabilidades das outras. Marque reuniões com relutância. Orgulhe-se de fazê-las curtas e eficientes. Com isso, você provavelmente vai obter um nível mais alto de participação e resultados superiores. Reuniões remotas e videoconferências. Com frequência, você vai incluir em sua reunião pessoas que não estão fisicamente presentes no local e precisarão participar apenas por videoconferência. Essa situação apresenta desafios únicos para manter a reunião significante e produtiva.
Evite que as pessoas participem apenas por áudio, a menos que seja uma reunião muito curta. Usar uma conexão apenas de áudio priva os participantes remotos e presenciais dos elementos visuais de vital importância na comunicação. Alguns pontos básicos a ter em mente ao conduzir reuniões com participantes remotos são: 1. Essas reuniões não são iguais à reunião presencial. Não cometa o erro de tratá-la como se todo mundo estivesse na mesma sala. 2. Reuniões remotas exigem planejamento mais antecipado. 3. Mesmo com videoconferência, a comunicação não verbal é prejudicada. Isso significa que seu estilo de comunicação vai precisar ser mais claro e mais específico. 4. Tenha consciência dos fusos horários dos participantes remotos. Procure encontrar um horário para a reunião que seja conveniente para todos. Se não há como evitar que algumas pessoas participem fora do horário de trabalho, sempre altere a hora das reuniões para que a inconveniência de reuniões fora do horário de trabalho seja igualmente distribuída e não recaia sempre sobre a mesma pessoa. 6. Pode ser muito valioso ter conversas pessoais antecipadamente com os participantes remotos para iniciar o diálogo, determinar expectativas e obter um sentido de seus objetivos e preocupações. Fazer isso vai permitir que você evite ter de esclarecer os pensamentos deles durante a reunião, quando a comunicação é menos que ideal. E 7. Há momentos em que reuniões remotas não são aconselháveis. Reuniões longas e com múltiplos tópicos não funcionam bem em formato remoto. Brainstorming ou sessões de estratégia que exigem um fluxo mais livre de informação e muita explicação de ideias não funcionam bem com participantes remotos. Estas regras básicas vão ajudar as suas reuniões remotas a ter mais sucesso. 1. Como sempre, seja claro com todos os participantes sobre os objetivos da reunião. Isso é ainda mais importante quando alguns dos participantes estão localizados remotamente. 2. Distribua uma pauta, materiais e regras básicas da reunião para todos os participantes. 3. Faça com que a reunião tenha apenas alguns tópicos. 4. Peça a seus participantes remotos para encontrar um ambiente tranquilo, sem ruído de fundo ou distração. Isso significa que seu café ou lanches locais não são apropriados. 5. Comece a reunião com uma saudação agradável para cada participante. Então peça que ele se apresente pelo nome e pelo cargo. Isso vai ajudar a manter um tom pessoal e impedir que a reunião fique enfadonha. 6. Peça que todos desliguem os celulares ou silenciem conforme você sentir que é apropriado. Se os celulares permanecerem ligados, os participantes remotos vão frequentemente enviar mensagens de textos para outros participantes remotos durante a reunião. Cabe a você determinar se isso é positivo ou negativo. 7. O líder da reunião precisa empregar um esforço extra para ajudar participantes remotos a permanecer no fluxo da reunião. Isso pode significar que ele precise, eventualmente, tirar um momento para relatar ao participante remoto qualquer coisa significativa que ele não consiga ver ou ouvir. Ele também pode precisar perguntar de vez em quando a esses participantes remotos se eles precisam de algum esclarecimento. 8. Se você vai precisar de informação ou de feedback, peça a cada participante remoto um de cada vez, para garantir que eles tenham uma oportunidade. Evite surpreendê-los, avisando-os antecipadamente que vai fazer isso. 9. O condutor da reunião precisa garantir que as pessoas não falem simultaneamente. 10. Peça a participantes presenciais e remotos para se identificar todas as vezes que falarem, caso não esteja aparecendo no quadro do vídeo ou haja a apresentação com gráfico na tela. E 11. Faça um breve intervalo a cada meia hora para evitar que as pessoas tenham de se retirar sem serem anunciadas. Vai ser bom para você estabelecer expectativas distribuindo antecipadamente a etiqueta para a reunião. Isso pode parecer um pouco excessivo, mas é fácil que os participantes não tenham consciência de como podem ter um impacto negativo em uma reunião. A etiqueta sugerida para uma reunião com participantes remotos inclui 1. Pedir para os participantes remotos se logarem 15 minutos antes para validar sua conexão e confirmar que os aplicativos de reunião estão funcionando para eles. 2. Peça que os participantes se concentrem na reunião.
Isso significa não fazer outra tarefa ao mesmo tempo, enviando e-mails, mensagem de texto ou navegando na internet enquanto a reunião se desenrola. Os cliques do teclado são uma dica óbvia. Muitos sugerem que as notas sejam tomadas à mão para evitar os cliques do teclado ao fundo. 3. Da mesma forma que o contato visual é importante pessoalmente, ele também é durante uma videoconferência. Isso significa olhar para a câmera. 4. Vista-se de maneira apropriada. Seu pessoal está em uma reunião e deve se vestir adequadamente. Isso não significa necessariamente um traje formal de trabalho, a menos que isso seja o que todos vão estar usando, mas significa não estar de pijama. E 5. Peça aos participantes para informar ao líder da reunião se precisarem se ausentar. Outra dica: tenha noção de que está atrás de você em uma videochamada. Você não quer um fundo que distraia ou que não seja profissional. Se seu ambiente de trabalho torna isso difícil, você pode comprar um biombo dobrável para colocar nas suas costas durante a chamada. Finalmente, tenha consciência da luz no local. Luz ruim pode fazer com que você pareça mais velho ou doente. Nenhum dos dois é bom. Mesmo que sua equipe seja toda presencial em um local, provavelmente você ainda precisará incluir participantes remotos em alguma das suas reuniões. Você deve, a si mesmo e a sua equipe, ser cuidadoso em relação a como tornar essas reuniões produtivas e agradáveis. Agora está na hora de irmos para o capítulo 39. Você no centro do palco. O papel de falar em público em sua carreira. Agradeço a você que ficou comigo até o final desse podcast. Compartilhe com quem você acha que esse conteúdo seria interessante. Dê seu apoio no podcast Gestão Empresarial para eu trazer mais e mais conteúdos interessantes na área de administração. Obrigada e até a próxima!